Quarta-feira, 26 de agosto de 2015. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja o que preparamos para esta edição. Mais de 1.500 professores da região participam de evento para discutir os rumos da educação. Como estão os níveis de poluição gerados pelos veículos em Passo Fundo? Uma pesquisa da UPF monitorou durante um ano os principais pontos da cidade. Vamos falar sobre o mormo, doença dos cavalos que tem preocupado as autoridades sanitárias e está sendo a dor de cabeça dos organizadores do desfile de 20 de setembro. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico veterinário da Brigada Militar, João Inácio do Canto. Aprender programação e robótica para melhorar o desempenho dentro e fora da sala de aula. Essa é a proposta da Escola de Hackers de Passo Fundo para crianças e adolescentes. E ainda uma amostra de talentos de usuários de 5 APAES da região. O encontro teve artesanato, música, teatro e dança. Então continue conosco, porque aqui você já viu, tem mais conteúdo. Mais de 1.500 profissionais da educação de toda a região estão reunidos em Passo Fundo para discutir sobre as práticas educativas e os desafios da educação para os próximos anos. O encontro acontece durante todo o dia de hoje. Ser professor é levar conhecimento todos os dias. Ainda assim, é necessário discutir novas formas de melhorar o desempenho em sala de aula, o papel do professor na vida do aluno, os desafios da profissão e também o cenário atual da categoria. Esses foram temas do 2º Congresso de Professores Municipais de Passo Fundo. Nosso congresso tem um viés que trata da valorização profissional e nós não temos essa oportunidade normalmente durante o ano de desenvolver esse tema, de ver os nossos direitos, de trabalhar as nossas conquistas e nos organizar de uma forma efetiva. Esse congresso é um momento muito importante, um momento que nós possamos parar um pouco as nossas atividades enquanto docente e fazer uma grande reflexão sobre o nosso papel, mas sobretudo levar à sala de aula novidades, fazer com que nossos alunos possam também ter o reflexo dessa formação dentro da sala de aula. O nosso dia a dia é bastante desafiador, são várias etapas que nós temos que passar com todas as crianças e essa reflexão sobre a nossa prática é bastante importante para que a gente possa sempre melhorar o nosso trabalho. O congresso foi promovido pelo Centro Municipal de Professores. O evento reuniu mais de 1.500 profissionais. O estacionamento rotativo de Passo Fundo ganha mais 100 vagas. É que começa a operar a partir desta quinta-feira a área azul do pátio interno da Gari. O local foi sinalizado e recebeu a instalação de um parquímetro. O estacionamento rotativo tem 1.479 vagas na área central e ruas próximas do centro. Uma doença infecto-contagiosa que atinge equinos e é transmissível ao ser humano. O nome dessa doença é mormo e ela tem preocupado as autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul e também alterado a agenda de competições e eventos tradicionalistas. Já foram realizados 6.000 exames no estado. Destes, 11 deram positivo para o mormo. Lembrando que são necessários 2 testes para a confirmação de fato da doença. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico veterinário da Brigada Militar de Passo Fundo, Tenente Coronel João Inácio do Canto, que também é professor do curso de Medicina Veterinária e também da Agronomia aqui da UPF. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao UPF TV, professor. Bom dia, é um prazer estar podendo colaborar com esse evento de saúde pública que está ocorrendo no estado, que é a doença do mormo. E eu acho que a ideia é nós esclarecermos a população dos riscos que existem com relação ao homem, ao animal, a forma, enfim, aquilo que seja interessante. Bom, professor, eu começo lhe perguntando por que essa doença em cavalos tem tanto para nos preocupar? Em primeiro lugar, o equino, tem que se esclarecer que o cavalo ele é o reservatório da doença do mormo e ele pode transmitir a doença ao homem, então é uma zoonose. Então não é só a questão da saúde do cavalo, mas a questão de saúde pública. Sim. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, que não existe vacina, nem para o cavalo, nem para o homem, e que o procedimento que se preconiza
no caso de animais positivos, serem eliminados para que essa doença não avance e, portanto, não contamine as pessoas também. E os sintomas dessa doença, professor? Ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Dependendo da forma como ela é contraída, mas ela normalmente apresenta sintomatologia respiratória, com um quadro pulmonar ou do sistema respiratório superior. Isso quer dizer o quê, professor, para as pessoas entenderem? O cavalo começa... Ele apresenta como se fosse uma gripe, né? Com secreção nasal, inicialmente purulenta, podendo chegar a descarga de sangue, inclusive. E é aí que está a bactéria. Nessas secreções a bactéria está presente, assim como pode ocorrer lesões cutâneas também. São aquelas feridas são feridas que elas abrem e acabam descarregando esse material. E esse material ele vai servir de contaminação para outros equinos e para as pessoas, né? E vale ressaltar aqui que é uma doença muito antiga, né, professor? É uma doença muito antiga, 2 a 4 séculos antes de Cristo. Aristóteles já mencionava ela na antiga Grécia, e de lá para cá ela vem evoluindo da Europa para a América do Norte, América do Sul, e no Brasil também tem uma evolução que está bem conhecida, chegando finalmente no Rio Grande do Sul. O que eu queria mencionar, que eu acho que é importante, Sim. é que a doença no cavalo ela pode ocorrer de forma assintomática, ou na forma subclínica, crônica. O que seria? Seria o animal que não apresenta sintomatologia, mas que apresente a bactéria. Aparentemente ele está normal, Aparentemente está normal. Então, por isso é importante nós caracterizarmos o seguinte: é importante ficar vigilante com relação à sintomatologia respiratória e as outras sintomatologias clínicas que o cavalo pode apresentar. Mas mais importante do que isso é lembrar que para nós fazermos o controle da doença e nós readquirirmos o status de livre da doença, é a questão dos levantamentos sorológicos dos animais para caracterizar aqueles animais que são portadores e, mediante um teste preliminar de triagem, que apresenta alta sensibilidade, mas nem tão alta especificidade, se verificar aqueles animais que são positivos. A partir do momento em que o animal ele é considerado positivo, aí se busca um segundo teste, que é uma outra metodologia de diagnóstico, não é o mesmo teste, com mais especificidade para a identificação da burkholderia, que é o agente causador da doença. E a partir daí a conduta recomendada internacionalmente, inclusive, vários países que hoje são livres da doença, ela se baseia na identificação dos animais positivos, no rebanho nacional, no rebanho estadual, enfim, e a confirmação do caso e o sacrifício, certo? Além disso, né, como nós temos no planeta e no Brasil também áreas que são endêmicas, que têm a doença, e áreas que são livres, que conseguiram erradicar a doença, então temos alguns países que conseguiram erradicar a doença, tem que haver um controle rigoroso de animais que são de outra origem e que acabam entrando no nosso estado, entrando no nosso país, entrando no nosso continente. E aí é que nós temos observado, né, a evolução do primeiro relato, vamos dizer, depois de ter sido eliminada a doença, ou pelo menos não ter sido mais documentada a partir do final da década de 60, em 1969, 70, em Campos, no Rio de Janeiro. A partir dali nós passamos por um lapso de tempo de 30 anos, mais ou menos, até que Mota, um pesquisador da Universidade de Pernambuco, verificou foi chamado, inclusive, para atender um rebanho que tinham morrido 400 animais com sintomatologia clínica, e então ele acabou publicando um trabalho, noticiando, inclusive, a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, de que havia um caso de mormo. Então, por isso, ela não é uma doença nova, é uma doença reemergente. E não está acontecendo só no Brasil, isso está acontecendo em outros países também. E vale reforçar que o Brasil, segundo estudos que o próprio professor trouxe para a gente antes, né, da nossa entrevista, tem o terceiro maior número de equinos, né, do planeta, né, professor? Esse aspecto da população equina é extremamente importante, né? Porque tem toda uma questão econômica envolvida nisso. Econômica e social, né? Então eu me preocupei assim em buscar uma outra informação, que o prejuízo econômico ele é enorme, né? Considerando o abate de animais que são animais valiosos, o prejuízo emocional é muito grande pelo vínculo que se estabelece entre homem e cavalo, e a questão do prejuízo social é muito grande, considerando que mais de 90% das propriedades que tem cavalo no Rio Grande do Sul tem de 1 a 10 cavalos. E para cada propriedade dessa existe uma família
que está vinculada a ela. Que então, depende disso. Se nós formos fazer uma projeção do impacto social que esse prejuízo no rebanho equino traz para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo, é muito grande. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Conversei com o João Inácio do Canto, que é professor da UPF, também médico veterinário da Brigada Militar. Muito obrigado, tá? E patrões de 17 CTGs de Passo Fundo decidem no começo da noite de hoje, quarta-feira, o formato do desfile de 20 de setembro, que neste ano não terá presença de cavalarias. A proibição do desfile a cavalo se deu em função da doença infecto-contagiosa que a gente falou bastante aqui, o mormo. E na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, representantes de entidades como a ACD e a PASSE, Guarda Municipal de Trânsito e também o Polo Regional de Esporte e Lazer participaram do programa Estúdio 4 para tratar de temas como acessibilidade, atividades esportivas e educação. O programa foi ao ar ontem à noite aqui na UPF TV e se você perdeu, tem outras 2 oportunidades. Hoje, às 8 horas da noite e também na sexta-feira, às 11 horas da noite. Confira um trecho. O exercício físico, o esporte, o lazer, eles são fundamentais e indispensáveis para todas as pessoas. E aí, qual a importância da Universidade de Passo Fundo, uma universidade que é de caráter comunitário, uma universidade que tem vários cursos, acolher pessoas que têm deficiência de todas as áreas. Estamos num quadro nacional, né? Não é uma realidade apenas de Passo Fundo, mas uma realidade de todo o Brasil no quesito acessibilidade e mobilidade urbana. Há pouco tempo nós não ouvimos falar em acessibilidade, né? Era muito difícil. Hoje já existem algumas leis, algumas tratativas que incluem a questão da acessibilidade até mesmo nos prédios públicos. A acessibilidade de trânsito não existe. As botoeiras em Passo Fundo foi um projeto fracassado. Elas foi instalada, mas não funcionou. Não deu certo. O programa de um não casou com o programa de outro, né? Que seria da botoeira com a sinaleira. As sinaleiras, não conversam os programas. A conversa não fluiu ali, não se acertaram, não brilhou. Na parte da acessibilidade, para nós, a gente ainda está, como o nosso amigo disse, da PASSE, está começando agora porque já está surgindo aquela vontade de quem pode pôr em prática. E isso é das pessoas que podem pôr em prática, eles já estão descobrindo a vontade e a necessidade de ter que fazer isso. Mas das calçadas, de rampas, elas têm rampa que está sendo feita, mas não é qualquer cadeirante que consegue subir naquela rampa. Os níveis de poluição emitidos pelos veículos em Passo Fundo estão dentro da normalidade. Foi isso que constatou um estudo de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UPF. Veja o que abordou a pesquisa e de que forma ela foi aplicada na reportagem. Todos os dias, milhares de veículos chegam a Passo Fundo. Com uma frota de mais de 114 mil veículos registrados no Denatran até o final do ano passado, a cidade não possuía dados sobre a quantidade de poluição que era gerada pelos carros. Foi isso que inspirou a Denise na hora da sua dissertação de mestrado. O trânsito de Passo Fundo caótico nos chamou atenção para o número de veículos. Por isso, fomos buscar alguma informação. Não tendo nenhum dado aqui em Passo Fundo que nos revelasse, que nos trouxesse com relação à poluição, resolvemos então trabalhar nesse sentido. Os poluentes analisados foram o ozônio e o dióxido de nitrogênio. Os pontos foram espalhados em vários lugares da Avenida Brasil. Junto às lombadas eletrônicas, eles ficavam ali por uma semana. Após isso, eram encaminhados ao laboratório para as análises. A Avenida Brasil é hoje uma das avenidas mais que tem mais congestionamento em Passo Fundo, né? Uma das avenidas que a gente vê mais tráfego. Então a gente decidiu colocar os pontos distribuídos ao longo dessa avenida em pontos estratégicos, em sinaleiras, em lugares onde a gente tem a medição de velocidade, né? Então a gente
colocou estrategicamente 5 pontos ao longo da Avenida Brasil. Com relação à legislação, os valores da concentração dos poluentes é considerada aceitável, porém alguns cuidados são necessários para mantermos estáveis os números referentes à poluição veicular. Usar o transporte público ou até mesmo ir a pé aos lugares próximos é uma boa ideia. Felizmente, a gente constatou que os valores foram dentro dos parâmetros da legislação, então, e aliás, bem abaixo dos parâmetros da legislação, o que dá para a gente concluir que não existe poluição atmosférica, quer dizer, a gente ainda está dentro de um patamar de qualidade ambiental, o que também não significa que a gente não tenha que se preocupar com esse monitoramento e com a qualidade do ar. Os resultados são satisfatórios, porém os cuidados devem continuar no sentido de utilizar transportes públicos, utilizar bicicletas, caminhadas quando os trajetos não são muito longos, para se manter uma qualidade de vida mais saudável também, além da sustentabilidade. E veja depois do intervalo como foi a mostra de talentos de usuários de 5 APAES da região em Marau. E ainda aprender programação e robótica para melhorar o desempenho dentro e fora da sala de aula. Essa é a proposta da Escola de Hackers de Passo Fundo. Os detalhes daqui a pouco, a gente já volta.